Epístola do apóstolo Tiago. Há 3 semanas atrás, eu falei aqui sobre decretos revogados. Semana passada eu comecei falando aqui sobre anulando palavras de maldição. E como na semana passada nós ficamos apenas na sequência, na introdução, hoje eu quero dar sequência falando sobre anulando palavras de maldição e quero chamar a sua atenção para a postura que eu e você precisamos ter com as nossas palavras, a vigilância, o zelo, o cuidado, assim como com aquilo que a gente ouve. Assim como com aquilo que a gente ouve. Eu lembro que uma certa feita, eu encontrei com um irmão, e ele estava com uma camiseta de malha, com os dizeres em inglês. E eu perguntei para ele: você está indo para onde? E ele me disse para onde estava indo no comércio, alguma coisa assim. E eu falei com ele: a sua camiseta está dizendo diferente. E ele: como assim? Na sua camiseta está escrito assim: estou indo para o inferno. Era um texto em inglês. O indivíduo pega só porque é inglês e pensa que isso é moderno, não sabe o que está portando no peito. Muitas vezes ouvimos palavras e ignoramos, são só palavras. Eu vou mexer nisso. Marido fala carga d'água em casa porque está nervoso. A mulher fala carga d'água em casa porque está chateadinha. Fala com os filhos. Fala com os idosos da casa. E não sabe que está usando uma arma poderosíssima para estabelecer bloqueios em sua própria vida. Olha o que Tiago diz no capítulo 3, versículo de número 9 até o versículo 12. Com ela, ele está falando da língua, bendizemos a Deus e Pai. Alguns se levantaram, eu vou pedir aos demais que puderem, por favor. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem ou à semelhança de Deus. Presta atenção, olha o paradoxo que o Tiago está fazendo. Como posso com a língua bendizer a Deus e com a mesma língua amaldiçoar aquele que é feito à sua imagem, à sua semelhança? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça isto, que se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Você entendeu? Diga amém. Eu não posso abençoar e amaldiçoar. Eu vou apertar seu juízo agora. Porque eu li sobre esse assunto aqui e isso aqui é violento. A fonte sou eu. Dessa fonte não pode sair água doce e água salgada. A fonte que mata a sede de um, mata a sede do outro. A fonte é a mesma. Então, o que Tiago está dizendo é que eu não posso abençoar essa pessoa e amaldiçoar esta.
porque eu não sou fonte de bênção e de maldição, ou eu sou fonte de bênção ou sou fonte de maldição. Tem alguém aí? Pergunta para a pessoa do seu lado: que fonte você é? Pai, em nome de Jesus, nos orienta, nos ensina, nos converte, faze-nos entender que a autoridade que o Senhor nos deu não nos torna independentes, mas submissos. No teu nome nós pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar um pouquinho e sente profetizando. Semana passada eu estava falando com os irmãos aqui sobre anulando palavras de maldição. E eu disse aos irmãos que nós precisamos compreender que recebemos de Deus autoridade. Diga comigo, autoridade. Repete, autoridade. Tá. Autoridade para anular ou anularmos qualquer palavra maldita proferida contra nós. Devo lhe lembrar, com base no texto que li, que autoridade não é independência. A palavra autoridade é formada pelo prefixo auto, que se refere a si mesmo. Ou seja, a autoridade é exercida primeiro sobre mim mesmo, para então poder ser exercida no exercício da função para a qual ela me foi outorgada. Então nós temos a autoridade para anular qualquer palavra proferida contra nós, mas precisamos exercer essa autoridade a começar de nós, ou seja, aquilo que nós falamos deve ser muito bem filtrado, vigiado, observado. Aquilo que a gente ouve também precisa ser muito bem filtrado. Eu disse aos irmãos semana passada que o Senhor cria todos os seres vivos da terra. E quando ele termina de criar, ele chega para Adão e diz: agora vai tu e dá nome, nomeia. E eu disse aqui, muito mais complexo do que dar nome é criar do nada. Então o Deus que criou não deu nomes, por quê? Porque ele estava dando a Adão uma missão, a missão de dominar. Vai e domina. E o Senhor está dizendo a Adão: para você dominar, você precisa conhecer. Então eu estou te dando autoridade para você exercer domínio. E está escrito que tudo aquilo que Adão nomeou, assim foi. O que revela que Deus deu a Adão autoridade para gerir a criação, aquilo que ele mesmo criou. E nada do que Adão nomeou, o Senhor corrigiu. Assim foi. Por quê? Porque Deus não atropela a autoridade que ele delegou. Por esta razão, eu e você precisamos entender que, se recebemos de Deus a autoridade para gerir, para gerenciar, para cuidar do ambiente que nos cerca, das pessoas que estão sob nossa convivência, ou em nossa convivência, aquilo que nós proferimos está no campo da autoridade que Deus nos deu, e essa autoridade não será atropelada. É por isso que eu e você precisamos vigiar no que falamos, porque estamos exercendo autoridade. E o detalhe muito importante é que quem exerce a autoridade responderá pela autoridade que exerceu. Então, cuidado com o que diz e presta atenção nas coisas que você ouve. Eu já contei aqui para os irmãos de um amigo que uma certa feita eu me encontrei com ele no aeroporto de São Paulo.
Eu estava indo para Miami, ele estava indo para a China, e estava levando uma maletinha com algumas joinhas, e ele estava com 1,2 milhão em joias, indo entregá-las para compradores chineses. Ou seja, ele estava muito bem, obrigado. Ele estava lidando com joias em alto nível, importando pedras preciosas. Viajamos juntos até Miami. Em Miami eu fiquei, ele fez conexão e seguiu para Los Angeles, e de Los Angeles para. Depois de um certo tempo, eu fui pregar na igreja que ele congregava então, e depois da ministração ele me pediu que eu fosse na casa dele fazer uma oração. E eu almocei, depois do almoço fui fazer a oração na casa dele, mas quando eu cheguei, eu percebi que o ambiente não correspondia com o padrão daquele homem que estava exportando pedras preciosas. Por exemplo, a sala da casa tinha um sofá ali no canto, uma estante vazia, e eu percebi que o ambiente estava sofrido, de alguma forma o ambiente estava pesado. E fiquei conversando com ele um pouco, e no meio da conversa, ele perguntou se eu queria água, e eu disse que sim, e eu acompanhei à cozinha. E quando abriu a geladeira, eu vi que a geladeira só tinha uma garrafa com água, nada mais. E eu perguntei para ele, o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? E ele disse, não, eu só quero que você ore por mim. Eu disse, tudo bem, eu vou orar por você, mas eu gostaria de saber acerca do que vou orar. As pessoas têm o hábito de dizer assim, pastor, ora por mim, e ficam esperando Deus me revelar alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa com vocês, assim, com muita honestidade. Deus quase nunca me revela nada. Quase nunca. Acontece de vez em quando, mas não é uma frequência. E eu disse para ele, não, o que está acontecendo? E aí ele me disse, eu quebrei. Só que eu quebrei sem explicação, não tem lógica. A minha luz está cortada. A minha água está atrasada. Nisso a filha dele chegou e disse assim, pastor, fala para o meu pai não vender o meu quarto. Porque ele já tinha vendido a sala, já tinha vendido móveis da cozinha, já tinha vendido o quarto do casal para pagar dívida. Credores já haviam ido buscar o seu equipamento de som, sua TV. E eu disse para ele, me diz o que aconteceu. Ele disse, pastor, eu sempre geri muito bem, sou um bom vendedor, sou rígido na gestão dos meus negócios, não fiz nenhuma negociação descarada, mas sumiu, caiu, desapareceu entre os dedos. Eu disse, não tem uma razão, tem que descobrir qual a razão. Você precisa fazer uma revisão e descobrir o ponto gatilho. Quando começou? Onde começou? E fui descansar, à noite eu ia pregar, e depois do culto eu voltei para a casa dele, depois do culto do domingo à noite. Vamos conversar. E enquanto eu conversava com ele e com a esposa lembrou, porque mulher tem memória, dizem que de elefante é muito boa, né? Mulher tem memória que é um mistério. Você vai atender um casal com 50 anos de casado, com a crise conjugal, quando você vai conversando, ela diz assim, e naquele dia que você disse isso? Aí quando você vai descobrir, foi na época que namoravam. É um negócio. Ela lembrou. E ela disse assim, fulano, ainda lembro o nome dele. E aquele episódio daquele pastor? Ele disse, não, aquilo não tem nada a ver. Eu disse, qual foi o episódio do pastor? E ele disse, pastor, numa das minhas viagens ao Oriente, eu passei na Índia. E comprei uma pacoteira de ternos. Eu não lembro na época se foram 15 ternos, 20 ternos. Mas eu comprei uma série de ternos muito lindos. E os ternos indianos, dizem, são muito belos. E dos ternos eu deixei um reservado para usar no dia X. Um dia muito importante para mim, para minha mulher e tal.
E veio um pastor ministrar aqui na nossa igreja, e o pastor me pediu que eu fosse buscá-lo no aeroporto, 500 quilômetros de viagem. Fui buscá-lo, trouxe, ele veio jantar aqui em casa, almoçou aqui em casa, eu cuidei dele. E falando das minhas experiências, das viagens, acabei mostrando para ele os ternos que eu comprei. E num domingo à tarde, ele iria pregar à noite, ele olhou exatamente para o terno que eu não tinha usado ainda, que eu guardei para usar no dia do meu aniversário de casamento, que teria uma cerimônia e tal, e tal, e tal. E ele disse: esse terno é meu. O pregador disse: esse terno é meu. E eu falei com ele: não, faz assim, de todos que eu comprei, escolhe qualquer um. Você pode escolher 2, mas esse aqui eu reservei para uma data muito especial minha e da minha mulher. Não, esse terno é meu. Ele disse: pastor, foi muito constrangedor, ele insistiu demais pelo terno, e eu consegui me controlar e não dei. Minha mulher olhava para mim assim com a cara feia e tal. Ele disse que na viagem de volta para o aeroporto na segunda-feira, o pregador falou assim: você não vai me dar o terno, né? Disse: rapaz, eu não posso, escolhe qualquer outro e tal. E o pregador falou assim: pois eu quero declarar sobre a sua vida uma maldição. Você vai vender a roupa para comprar comida, você vai vender os móveis da casa para pagar o pão, você vai vender o quarto da tua filha para pagar a água. E o cara derramou o veneno dele. E eu falei com ele: e você não disse nada? Disse: não, pastor, eu não dei importância, achei que era só um cara egoísta, magoado, porque não conseguiu o que queria. Depois eu vou falar o que? Um pastor, uma autoridade. Eu falei: mas é exatamente aí que estava o perigo. Era alguém exercendo autoridade, lançando sobre você uma obra de feitiçaria. Mas era um pastor? Podia ser um pastor, mas estava exatamente naquele momento sendo um profeta das trevas contra a sua vida. Isso, mas pastor, e tem a ver? Aí a esposa deu aquele tapa na mesa e disse: eu falei, eu te disse. Que é outro mistério de mulher, né, irmão? Passa 1000 anos, mas ela vai dizer assim: eu te avisei. E ele disse: depois desse dia, o pastor desacertou, sem explicação, desmantelou tudo. Eu perdi os meus garimpos, fazenda, sítio, chácara, apartamento na capital, casa. Me restou isso aqui com a luz cortada. E eu disse para ele: nós vamos agora exercer autoridade. E em oração nós vamos quebrar esta obra maligna na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu já compartilhei isso com vocês aqui, mas não dei muitos detalhes. No dia eu falei com ele: toda palavra que o indivíduo diz que você lembrar, repete. E quando você repetir, a tua esposa vai dizer: eu anulo em nome de Jesus. E eu, como pastor, exercendo a autoridade sacerdotal, vou confirmar isso pelo poder da palavra de Deus. E aquilo que ele foi lembrando que o indivíduo disse, ela foi repreendendo em nome de Jesus. E eu fui decretando chancelada pelo sangue do Cordeiro. Quando terminamos de orar, eles choravam muito. Eu me despedi, fui para o hotel. No outro dia, vim embora. O tempo se passou. E um bom tempo depois eu fui convidado para voltar a pregar naquela igreja de novo. E agora foi ele quem foi me buscar no aeroporto, de carro. E fomos conversando. E eu disse para ele: aí, como estão as coisas? Ele disse: pastor, incrível como aquela oração fez diferença. Na mesma semana, o camarada que era meu sócio no garimpo me ligou e disse para mim: olha,
Eu entendo de gestão financeira, mas eu não entendo nada de pedra preciosa, eu não entendo nada de garimpo, eu não entendo nada de lidar com joias. Eu queria te convidar para você voltar para a sociedade. Eu entro com gerenciamento financeiro e você entra com gerenciamento de mão de obra, com a perícia das pedras. E eu voltei para a sociedade, pastor. Quando eu voltei para a sociedade, o outro sócio que comprou a minha parte da fazenda me chamou e disse: já que você está voltando, vamos renovar aí nossa aliança, vamos fazer de novo a nossa sociedade. Eu disse: não posso pagar. Tem nada não, você volta para a sociedade aqui na fazenda e você vai me pagando de acordo com o rendimento que a fazenda for gerando. Ele disse: pastor, Deus me devolveu já quase tudo do que eu perdi naquele tempo. Há pastores que não entendem que eles não podem ser árvore de bênção e árvore de maldição. Então eles olham para uma ovelha e dizem assim: vou te amaldiçoar. Como? Você tem que entender que no momento que eu amaldiçoo, eu estou me colocando como árvore de maldição, como fonte de água amarga. Eu não posso jorrar ao mesmo tempo água doce e água amarga. Você está entendendo o princípio espiritual aqui? Eu não posso dizer para minha mulher, para o meu marido, para o meu filho, para o meu pai: eu te amo, e na hora que eu estou nervoso eu lhe xingo. Tiago está dizendo que isso é um paradoxo. Tiago está dizendo que eu preciso vigiar a minha língua, as minhas palavras, porque elas denunciam que tipo de água eu jorro ou eu faço jorrar. Mas pastor, minha mãe me amaldiçoou quando estava grávida, me amaldiçoou na infância, meu pai me virou as costas, me abandonou, rogou pragas contra mim, meu marido, minha esposa. Eu estou dizendo nesta noite, na autoridade da palavra que estou pregando, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Repreenda, rejeite, expulse, anule. Mas como eu posso fazer isto? Eu quero trazer para os irmãos algumas posturas que nós podemos e precisamos tomar diante destas palavras. Eu sou a ovelha ruim da família. Como assim? Alguém me disse certa feita, pastor, que eu nasci para dar errado. Quem disse? Deus é o teu Criador, Jesus é o teu Salvador, e aquilo que Ele diz ao teu respeito é que prevalece, porque Ele é Senhor. Então, o que eu devo fazer para lidar com isto? Primeiro, exerça a autoridade em Cristo. Jesus diz algumas vezes: em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Lucas capítulo 10, versículo de número 27, ele diz: eu vos dei autoridade, eu vos dei poder. Para que essa autoridade? Para amaldiçoar quem me amaldiçoou? Não, porque você não é fonte de água amarga, você é fonte de água doce. Ah, pastor, mas não vou mentir não, viu? Quando a pessoa jogou a praga, dá vontade de jogar uma dobrada. Você é fonte de água doce. Fala aí com teu vizinho: você é fonte de água doce.
Para de falar besteira com teu marido, irmã. Para de falar idiotice com a tua mulher, marido. Lá na frente, você não sabe por que deu pane. O casamento foi pro ferro velho. Lembrei agora de uma irmã, eu estava pregando em Vitória da Conquista, e depois do culto me levaram para almoçar na churrascaria de um casal da igreja. E quando eu estava almoçando, chegou uma senhora chorando muito, e ela disse: pastor, meu marido foi embora, e eu já fiz de tudo para ele voltar, e ele não quer, mas ele ama muito o seu ministério, ele ouve todas as suas pregações, eu não posso perder a oportunidade. O senhor aqui em Vitória da Conquista, pelo amor de Deus, vai lá onde meu marido está, pede para ele voltar, que se o senhor pedir, ele atende. Não, espera aí, deixa eu entender. Por que ele foi embora? A gente estava brigando muito e tal. Mas por que estava brigando muito? Ele está desempregado há não sei quanto tempo, pastor. Sim, mas o fato dele estar desempregado estava causando briga. Por que exatamente? Porque eu estava dizendo para ele: vai embora, vagabundo, não quer trabalhar, sai de casa, preguiçoso. Sim, irmã, eu não vou lá mandar ele voltar. A senhora viu como ele é obediente? A senhora mandou ele ir, ele foi. Vai lá, chama ele para voltar, que ele volta. Agora, quando ele voltar, a senhora para de falar bobagem. Exerça a autoridade para lançar palavras de bênção. Lucas capítulo 6, versículo de número 27, versículo de número 28, Jesus diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Diga assim: eu fui chamado para abençoar, não para amaldiçoar. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 23, Pedro nos ensina qual era a reação de Jesus quando alguém lhe dirigia uma palavra de maldição. Pastor, porque assim, a pessoa me joga uma praga e eu abençoo. Você não acha meio paradoxal? Pedro diz assim: Jesus, quando injuriado, não injuriava. Quando caluniado, não caluniava. Quando perseguido, não perseguia. Entregava-se àquele que julga retamente. O problema é que nós estamos acostumados que tem que devolver, tem que partir para cima, tem que mostrar o poder que você tem. Esta é a lei dos homens, mas a lei de Cristo é: quando injuriado, não injuriava; quando caluniado, não caluniava; quando perseguido, não perseguia. Entregava-se àquele que julga retamente. Tem gente passando um perrengue, atravessando a moinha, sendo esmagado, e não sabe por quê. É porque você amaldiçoou alguém que se entregou àquele que julga retamente, e agora aquele que julga retamente está convidando você para um bate-papo, convidando você para responder pelo que você disse. Eu te levo para o juiz exige que você prove aquilo que você acusou. Se você não prova, você será punido segundo a lei. Eu te levo para Cristo e digo assim: Jesus, o Senhor me conhece e o Senhor conhece quem me acusou. Coloca balanças justas entre eu e ele e pesa e responde conforme a tua justiça. E espera.
Você vê no que vai dar. Vamos para frente. Vamos para frente. Exerça autoridade em Cristo. Lucas 10, 17, repito, Jesus disse: eu vos dei poder para pisar escorpiões, todo o poder do maligno, e nada lhes fará dano algum. Fala assim: eu recebi em Deus a autoridade. Marcos capítulo 13, versículo 27, Jesus diz: ninguém pode entrar na casa do valente e amarrar o valente, se antes não arrombar a porta e então lhe tomar os bens. O que Jesus está dizendo é: se você vai invadir o território do valente e amarrá-lo, use a autoridade para entrar no território do valente. Você recebeu autoridade em Deus, e a palavra nesta noite é: se alguém lançou uma palavra maldita contra você, declare-a cancelada, falida, quebrada, destruída, anulada, na autoridade do nome de Jesus. Presta atenção. Provérbios 26 diz que a maldição sem causa não encontrará pouso. Então, se alguém jogou maldição, você repreende em nome de Jesus. Ela não vai pousar em você, ela vai ter que voltar para pousar em algum lugar, e ela vai encontrar pouso exatamente de onde ela veio. Segundo, como é que eu lido com palavras de maldição? Fiscalize as suas palavras. Presta atenção naquilo que você mesmo fala. Seja para si mesmo, seja sobre si mesmo, seja para os outros ou sobre os outros. Fiscalize as suas palavras. O problema é que nós desenvolvemos uma facilidade incrível de tagarelar, de falar pelos cotovelos, de falar quando está nervoso, chateado, e esbraveja, e aí fala o que não deveria. Primeira coisa que me ocorre quando eu estou nervoso é que eu travo, eu não falo, eu não converso. Está com raiva? Está nervoso? Pelo amor de Deus, para de me incitar. Deixa quieto. Vou morgar em algum canto. Meu avô, quando estava de veneta, como ele chamava, meu avô materno, quando ele estava de veneta, azoado, ele pegava o chapéu e colocava em cima da sobrancelha. Você não via os olhos dele. Aí quando nós, os netos, chegávamos, não precisava nem dizer bênção, vô, ele não ia responder. E se você perguntar para ele: por que o senhor não, nem a bênção o senhor responde? Ele ia dizer assim: acabar daí, que é melhor não falar nada do que falar o que não deve. Assunto encerrado. Salmista, no Salmo de número 141, versículo 3, diz assim: põe um guarda na porta dos meus lábios e um freio na minha língua. Como eu vou, ou como eu terei autoridade para anular palavras de maldição, se eu mesmo sou um amaldiçoador, um murmurador, um maldizente? Preciso aprender a silenciar. Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 2. Salomão nos orienta e diz assim:
se te deixastes enredar pelas próprias palavras, e te tornastes prisioneiro das palavras que saíram da tua boca. As nossas palavras podem nos tornar prisioneiros de nós mesmos. Ainda em Provérbios, capítulo de número 16, capítulo 13, versículo de número 2, Salomão diz: do fruto da boca cada um come o seu bem, mas a alma dos amaldiçoadores comerá violência. Ei, você come daquilo que você profere, do fruto da tua boca. Por isso que aquilo que nós falamos deve ser fiscalizado, deve ser analisado, deve ser revisto. Provérbios 18, versículo 7: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são laço para a sua própria alma. Fiscaliza o que você diz. Do seu trabalho, do seu salário, do seu patrão, da sua mulher, do seu marido, da sua família, do seu vizinho, da sua igreja. Coloca um freio. Se você não consegue dominar a sua língua, como é que você quer dominar o seu carro? Capítulo 3 de Tiago, ele diz que a nossa língua pode nos levar para o inferno. Nós julgamos e sentenciamos os pecados de todos ao nosso redor. Mas não julgamos e sentenciamos a nossa maldita língua, que não consegue ficar quieto quando percebe alguma coisa errada na vida de alguém. E nós pensamos que o outro é mais pecador só porque ele é menos fofoqueiro. Vamos lá. Primeiro segredo para você anular a palavra de maldição: exerça autoridade em Cristo. Segundo, fiscalize as suas palavras. Terceiro, deposite as palavras lançadas contra você no altar. Deposite as palavras lançadas contra você diante do altar. Se afasta, sai de cena, vai para o altar. Pega o pacote que te trouxeram e coloca diante de Deus. Aqui, Senhor, foi o que me trouxeram. Vou repetir, vamos para frente. Coloca diante de Deus e espera. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar a Israel. Balaão era profeta. Números capítulo 23. Balaque era rei. E Balaque queria que Balaão destruísse a Israel com palavras. E detalhe, ele disse a Balaão, o profeta Balaque disse a Balaão o que ele queria que Balaão proferisse. Mais ou menos assim, a profecia é essa, tá? E anota, é isso aqui que você vai dizer. O que Balaão fez? Números 23, versículo 4, versículo 5. E depois lá no versículo 14, versículo 15, Balaão diz assim a Balaque: fica aqui, eu vou levar as tuas palavras, vou edificar 7 altares, e sobre cada altar conversarei com o Senhor. Tipo assim, me dá o que você quer que eu diga, que eu vou pegar o que você disse e vou colocar no altar diante de Deus para Jeová acatar. Porque presta atenção, Jeová precisa acatar para que eu profetize. Então Balaão vai e edifica os altares 7.
e leva as palavras de maldição que Balaque queria que Balaão dissesse. Quando Balaão coloca tudo sobre o altar, no 7º altar, o Senhor aparece a Balaão e diz assim: assim e assim tu dirás a Balaque. Eu vou repetir. Balaque é um rei, Balaão é um profeta. Balaque quer que Balaão amaldiçoe a Israel, e ele paga para isso. E ele diz a Balaão: eu quero que você amaldiçoe a Israel com essas palavras. É isso aqui que você vai dizer, é essa praga que você vai jogar. Balaão, o profeta, diz assim: me dá as tuas palavras, eu vou edificar 7 altares e vou colocar as palavras diante do Senhor. E ele edifica os 7 altares e coloca diante do Senhor as palavras. Só que quando ele está fazendo isso, o Senhor aparece a Balaão e diz assim: assim e assim tu dirás para Balaque. Quando Balaão volta, a Bíblia diz que Balaque veio ao seu encontro. E quando Balaque vem ao encontro de Balaão, ele pergunta assim: o que te disse o Senhor? Balaão diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo ele dito, não o fará, e tendo ele prometido, não o cumprirá. E como poderei eu amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Aleluia! Teira suri rei darabadagai, refa suri ogadai. Pega as palavras de maldição que jogaram contra você e leva para o altar. Por quê? Porque quem vai responder não é você. Quem vai responder é o Senhor, que não mente. Aleluia. Pastor, enquanto isso, e se Deus demorar de responder, Ele te conforta. Vai ficar tranquilo, Ele te conforta. Ele te conforta. Oh, aleluia. Vamos mais. Quarto lugar. Como é que eu vou lidar com as palavras de maldição? Primeiro, exerça autoridade em Cristo. Segundo, fiscalize as suas palavras. Terceiro, leve para o altar as palavras que foram ditas contra você. Quarto, anule as causas de maldição na sua vida. Anule aquilo que pode servir de fonte de alimento para a maldição. Anule aquilo que dará justificativa para que a maldição se implante. Aquilo que algumas pessoas chamam de legalidade, anule as legalidades para a maldição. Provérbio 26:2. Como a andorinha no seu vaguear e como o pássaro no seu voar, assim é a maldição sem causa, ela não encontrará onde pousar. Faz uma análise e veja na sua vida aquilo que pode servir de fonte de alimento para a maldição, e mate de fome.
mate a maldição de fome, mate as palavras ruins de fome, não as alimente, não dê aos seus inimigos o prazer de verem cumpridas as suas palavras. Sabe qual é uma das primeiras estratégias dos médicos para enfraquecer o câncer? Anular a fonte de alimento. O tumor não pode ser nutrido, regado, alimentado. As suas fontes de nutrição, aquilo que lhe fortalece no organismo, precisa ser bloqueado. Se você quer vencer o ódio, pare de nutri-lo. Se você quer vencer a maldição, pare de nutri-la. Chama o Senhor para uma conversa e diz para Ele: Senhor, aquilo que for causa de maldição na minha vida, eu estou pedindo ao Senhor que seja desfeito. Me ajuda a acabar com a fonte de maldição. Presta atenção, gente. Rato, barata, aranha, bichos peçonhentos só permanecem onde tem sujeira. Pode até passar uma barata aqui, mas ela só fica onde tem lixo. Entende isso? Esses dias um irmão, ele é empresário no ramo de aplicação de piso, porcelanato líquido e outras coisas da modernidade. E ele me disse assim: pastor, você sabia que barata não sobrevive em piso branco? Você sabia que aranha não consegue correr em piso branco? Ele disse: você sabia que se uma cobra entrar numa casa com o piso branco, ela não consegue se esconder, porque ela fica tonta? Limpa o piso da tua vida, deixa branco como a neve, deixa alvo como as penas da pomba. A sujeira não vai permanecer, e assim ratos, baratas, aranhas não vão encontrar lugar para fazer ninho. A maldição será anulada pela autoridade, na autoridade do nome de Jesus. Já vou terminar. Vou terminar e vou orar. E quero clamar com você que toda palavra que você ouviu, pode ter sido na infância, que ela caia por terra. Que o seu futuro não seja determinado pelo coração de alguém que estava azedo. Afinal de contas, você não é depósito de lixo. Você não é coalhada. Coalhada é feito de quê, irmão? Leite azedo. Não deixe o coração azedo de ninguém definir o seu sabor. Vamos lá. Quinto lugar, para anular palavras de maldição. Lá vai, isso aqui é pesado. Isso aqui é ruim de fazer, irmão Micael. Mas é ruim, com força. Quer ver? Perdoe quem proferiu a palavra contra você. Ah, pastor, aí o senhor está querendo demais. O senhor está querendo muito, pastor. Não. Perdoe quem proferiu a palavra de maldição. Se você soubesse o poder espiritual do perdão, se você soubesse o poder terapêutico do perdão,
Se você soubesse o poder transformador do perdão. Só para começar, quem não perdoa está dando mais valor à ofensa do que ao seu próprio bem-estar. Na oração que Jesus nos ensina e que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ele diz assim: vocês vão orar assim: perdoa as nossas ofensas, assim como, olha o grau de igualdade, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Eu quero que o Senhor me perdoe do mesmo modo que eu perdoei a pessoa que me atingiu. Fala sério, olha bem para mim, porque não sei por que razão as máscaras cobrem o nariz e a boca, mas não cobrem os olhos, porque agora eu queria meu olho fechado, pastor. Se Deus te perdoar da mesma forma que você perdoou aquela pessoa, você entra no céu. Eu tenho lidado com filhos com ódio do pai, com ódio da mãe. Eu recebi aqui na igreja um tempo atrás uma senhora. Ela só andava porque alguém pegava na cintura e de certa forma impulsionava, e ela caminhava. Os olhos tesos no nada. Quem trouxe-a foi a sogra. Ô sogra abençoada. Vocês estão pensando que sogra é luta? Tem sogra que é de Deus, irmão. A sogra trouxe aquela senhora. Já tinha ido nas casas de oferendas, de cultos afro, mesa branca, mesa baixa, mesa alta, psicólogo, psiquiatra. Por último, ela esteve num centro de candomblé em algum lugar. E a mãe de santo fez o ritual, as oferendas, não deu resultado. E a mãe de santo falou assim: olha, a senhora já ouviu falar num pastor de uma igreja aqui em Feira de Santana, pastor chamado Pastor Josué? Não, não sei onde é. A igreja dele fica em tal lugar assim, leva lá. Aí veio. Quando ela chegou, que eu sentei com ela no gabinete, tudo que eu perguntei, quem respondeu foi a sogra, porque ela não falava. Só que enquanto a sogra respondia, eu olhava para ela, porque eu queria compreender que relação estava entre ela e aquilo que a sogra estava falando. Em dado momento, por alguma razão, eu perguntei assim: como é a tua relação com a tua mãe? As lágrimas caíram. Isso aqui Deus me deu o caminho. Quando a sogra foi responder, ela ainda começou a falar assim: pastor, a mãe dela a abandonou quando ela tinha 2 anos de idade. Eu disse: agora eu queria que ela me respondesse. Muito lentamente ela disse: tem 30 dias que eu fiquei sabendo que a minha mãe está viva. E onde ela está? Ela pediu para me conhecer e eu não quero saber dela. Está aqui o problema. Aí eu perguntei: como é a sua relação com as suas filhas? Ela tem 2 filhas. E ela começou a descrever a relação com as filhas. E eu falei com ela: a senhora sabia que o que a sua mãe fez com a senhora está determinando o seu relacionamento com as suas filhas? Suas filhas reagem assim, assim, assim. Aí ela riu. Mas até parece que o senhor conhece as minhas filhas. Falando muito lentamente ainda, eu disse: é porque existe uma ação e uma reação. Eu preciso que a senhora resolva a sua questão com a sua mãe, para que o futuro das suas filhas não seja comprometido. Porque se você quer motivar uma mãe a fazer algo, ela escala o Everest, coloca os filhos como o motivo.
não comprometa o futuro das suas filhas por causa daquilo que a sua mãe lhe fez no passado. Perdoe a sua mãe. Aceite conhecê-la. E quando conhecê-la, diz para ela: minha mãe, eu lhe perdoo por ter me deixado. Mas pastor, é muito difícil. Eu não disse que é fácil, eu disse que este é o caminho. Aí a sogra disse: pastor, ela e o marido estão em crise financeira, a empresa está quebrando, o relacionamento está quebrando. Eu disse para ela: a senhora vai fazer uma viagem com o seu marido e com as suas filhas, um finalzinho de semana, só não vai fazer nada. A senhora vai comer, dormir, brincar com as suas filhas, namorar com o seu marido. Come, dorme, brinca com as meninas, namora com teu marido. Deixa o final de semana para isso. Ela disse: isso não resolve nada. Eu falei com ela: a senhora vai perceber que domingo, quando a senhora voltar, a senhora vai voltar nutrida, fortalecida e terá condição de encarar a sua mãe. Mas irmão, dito e feito. Eles foram, passaram um fim de semana, me pediu indicação de um hotel, eu dei a indicação do hotel, passaram o final de semana, voltaram, não eram membros da igreja, não eram evangélicos. Domingo à noite, quando voltaram da viagem, estavam aqui no culto. Na semana seguinte ela conheceu a mãe, se perdoaram e vieram aqui agradecer, e para a glória de Deus, a família encontrou-se com Jesus. Tem que terminar, tem que parar. Perdoe. Perdoe. Eu vou encerrar sem fazer comentário, porque eu quero terminar orando por você. Então, em sexto lugar, para você anular palavras de maldição, ore baseado nas promessas que Deus te fez. Não importa que palavra foi dita contra você, o que importa mesmo é quais foram as promessas que Deus me fez. Não é o que alguém disse ao teu respeito que te define, é o que Deus disse ao teu respeito que te define. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 1 até o versículo 29, lê, é uma coisa linda. É quando eu achei interessante ali, pastor Manassés, me parece que Deus não queria que houvesse templo para ele ser adorado. Davi queria construir um templo, mas Deus diz assim: porventura, quando foi que eu disse a vocês, construam um templo para mim? Como se eu dissesse: eu não preciso de um templo para manifestar a minha presença, mas como tu colocaste do teu coração o desejo de me honrar e edificar uma casa para o meu nome, para que nela eu seja glorificado, eu te digo, tu não a construirás, porque tu és um homem de guerra, e eu te levantei para te dar vitória sobre os teus inimigos. Mas por causa do teu coração, eu te digo que depois de ti eu levantarei da tua casa um descendente que ocupará o teu trono, e não faltará sobre o teu trono alguém da tua descendência que reine sobre ele. Por isso que quando o anjo conversa com Maria, o anjo diz assim acerca de Jesus: e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno e jamais terá fim. Está falando daquela promessa que Deus fez a Davi em 2 Samuel capítulo 7. Lá na frente, quando Davi está com problemas, com dificuldade, em batalha, no Salmo 119, versículo 49 e 50, ele diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, nela o Senhor me fez esperar, e ela tem sido meu alimento todos os dias.
Davi está dizendo: aquilo que eu estou pedindo ao Senhor não é por acaso, eu estou baseado numa promessa que o Senhor me fez lá atrás. Olha, irmão, eu oro muito para que vocês entendam o que está sendo ministrado ao seu coração. Porque se você entender, irmãozão, não tem montanha que você não escale. Tem um cântico muito antigo que diz assim: conta quantas bênçãos são. Tem um outro cântico não tão antigo quanto, que diz assim: eu tenho a marca da promessa. Quais são as promessas de Deus em sua vida? Quais são as promessas que Deus já lhe fez? Queridão, pode empenar o eixo da terra. Aquilo que Deus disse vai acontecer. Vai acontecer. E é interessante, olha esse texto, 2 Samuel 7, você pode ler. Deus diz assim: o teu herdeiro, se ele pecar contra mim, eu o punirei com a vara dos homens, mas a minha promessa não cairá por terra. O camarada pode até ter feito algo. Olha, Salomão vai errar na trajetória, e se ele errar, ele será punido, porque eu sou o Deus de justiça. Mas a minha promessa vai prevalecer. Fica de pé, por favor. Quais são as promessas que você tem? Alguém jogou uma palavra de maldição contra você, mas você tem promessas que suplantam, que estão acima disto. Deixa eu te contar duas coisas. Certa feita, eu estava descendo a rampa que sai do templo da Adefes, Assembleia de Deus em Feira de Santana, e uma irmã estava subindo. Quando ela me encontrou, ela queria dar uns catiripapo em Jesus. Ela queria pegar Jesus pelo colarinho e dar 2 sacudidas, mas ela não encontrou Jesus. Encontrou comigo. Sobrou para mim. E ela me segurou aqui na camisa e disse assim: olha, pastor, eu já disse a Deus que se Ele não resolver meu problema até tal dia, não precisa mais. Peguei nas 2 mãos dela e falei: não, vem cá. E subi de ré. Coloquei ela sentada. Falei: o que está acontecendo? Ela me falou do problema conjugal dela. E ela disse assim: e vou largar, porque é maldição hereditária. Aí eu sentei. Me explica. Ela disse assim: minha avó era, minha tia era, a minha outra tia era também, a minha mãe foi, a minha irmã mais velha é o que, pastor? Fala logo. Calma, gente. A minha irmã mais nova está caminhando para ser. Ela estava falando de um histórico na família dela, que as mulheres eram mulheres de muitos homens, viviam na prostituição. E ela disse: e é maldição hereditária, e se todas foram, não sou eu que vou vencer. E a Bíblia diz, aí ficou onde eu gosto, aí veio para o lugar que eu gosto, que ela botou o dedão na minha ponta do nariz. E a Bíblia diz que a maldição dos pais nos filhos vai até 3ª e 4ª geração. E ela foi falando, e eu levantando o nariz, falando. Eu disse: irmã, estou quebrado no meio, como dizem lá fora, torado na emenda. Eu disse: por que, pastor? Como assim? Eu disse: irmã, eu não sou crente porque as minhas gerações anteriores eram.
e contei para ela um pouquinho das minhas 3 gerações atrás. Só para tu ter uma noção, a minha bisavó paterna era índia, foi presa no mato e amarrada para amansar. E enquanto estava sendo domada, ela invocava os demônios das matas e amaldiçoava quem lhe prendeu. Sabe quem prendeu ela? O santo bisavô, que era bruxo e que tinha um patuá cravado no crânio por dentro do couro cabeludo, e que para morrer precisou vir outro bruxo mais poderoso do que ele e esmagar-lhe o crânio. Coisa leve. Eu disse para ela: minha irmã, o meu avô era servo do Senhor, 1ª geração. Meu pai é servo de Deus, 2ª geração. Eu sou servo de Deus, 3ª geração. Mas se a maldição vai até a 4ª, meu avô estava debaixo de maldição, meu pai, eu e nem meu filho escapa, só meu neto. Talvez. Ela fez: e aí, pastor? Eu disse: aí que a senhora não leu o versículo todo. Gente, o uso de texto sem análise do contexto gera pretexto. E quando o assunto é Bíblia, pretexto é heresia. Eu disse para ela, o texto diz assim: eu sou o Senhor, cheio de misericórdia, zeloso, cheio de benignidade, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam, que me detestam, que me aborrecem. O que Deus está dizendo é: a iniquidade será visitada naqueles que me detestam. Significa dizer que quando no meio dessa história alguém inclina o seu coração para mim, alguém rende o seu coração diante de mim, não me rejeita, não me detesta, não me aborrece, a visita da maldição está quebrada, está cortada, está anulada. E o Senhor diz assim: o mesmo Deus que disse: visito a maldição, a iniquidade dos pais, dos filhos, até 3ª e 4ª geração, Ele também diz: eu visito e abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam. Olha que coisa extraordinária. E você tivesse fogos aqui, era para soltar. Ele visita a iniquidade até 3ª e 4ª geração, mas quando alguém se rende, Ele visita para abençoar até 1000 gerações daquele. Silence, I hear your voice, whispers of forever, a heartfelt choice, to love without limits, to give without shame. In your eyes my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain, our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Que me amam. A última coisa que eu iria falar é: se aproprie das promessas que Deus lhe fez. Tome posse delas. Caminhe na direção daquilo que o Senhor te prometeu. Para de se apegar às palavras de maldição. Marcha, marcha,
Meu pastor, Faraó vem atrás. Deixa Faraó entrar no mar, porque o mar está aberto para você, não para Faraó. O mar está aberto para você, não para Faraó. Então atravessa, pode ir. Pode ir, que Deus está tratando de Faraó atrás de você.